Seja muito bem-vinda ao 58º episódio do Miranelas. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, a gente vai fazer um Q&A aqui, perguntas e respostas. É um formato que a gente já fez, a gente já testou uma vez e gostamos muito de fazer, recebemos bons feedbacks, então a gente vai repetir. E a gente está aqui hoje com a Bia, nossa fiel escudeira. Ela vai fazer o papel de vocês e ela que vai ler as perguntas pra gente. Ela separou algumas perguntas e a gente não sabe quais são. Então a gente vai responder de bate-pronto aqui. E é isso, bora? Vamos lá? Let's bora. O que fez vocês decidirem empreender há 16 anos? Então, eu acho que o principal ponto aqui foi a visão, assim, que eu tive quando eu me deparei com o empreendedorismo, né, com ter uma empresa, ter problemas para resolver, ter funcionários, nananã. Primeiro que eu achei legal, eu nunca tinha lidado com aquela dinâmica. Eu sempre eu sempre gostei muito de resolver problema e eu tive uma visão e compartilhei com a Dani essa visão. Então eu falei, olha, tem uma coisa aqui que eu acho que pode dar muito certo, que a gente resolve o problema das pessoas, a gente resolve o problema de moradia, resolve o problema da construtora / incorporadora, enfim, e ainda ganha dinheiro. Então, além da visão, eu colocaria só uma dose de inocência / ignorância também, de não saber o quão complexo e o quão desafiador seriam os próximos 16 anos. Eu acho que o principal fator, assim, quando a Bia perguntou, né, o que fez vocês empreenderem? Eu acho que principalmente coragem, assim, porque não teve, né, há 16 anos, não teve um momento em que a gente sentou e falou, vamos abrir uma empresa. Né? Diferente do que aconteceu com a Mira, né, que a gente decidiu, que a gente planejou, que a gente fez um plano de negócios, que a gente definiu, né, ali qual era a nossa visão de negócio, nosso modelo de negócio. Há 16 anos a gente não fez isso. Então a gente foi fazendo tudo muito na intuição. E para isso a gente precisou ter muita coragem, né? Porque éramos duas meninas, assim, a gente não tinha noção nenhuma. Foi numa época em que não se falava sobre isso, assim, não era uma coisa que, eu tenho aqui uma rede social que as pessoas estão ali falando sobre empreendedorismo, né? Que eu posso buscar esse tipo de assunto. Não existia. Não existia Instagram na época. Sei lá, nada disso existia. Era na época de blog, né? E geralmente era blog de moda que a gente acompanhava, não era nada relacionado a esse mundo, assim, de negócios, de empreendedorismo. Então, a gente não tinha muitas referências, né? Verdade. A gente não tinha muito por onde um caminho para seguir. A gente foi fazendo com base na nossa intuição, muita inocência, com certeza, envolvida, porque acho que se a gente soubesse de tudo, talvez a gente tivesse desistido. Mas acho que principalmente, assim, no meu caso, não teve essa coisa da visão, do enxergar o propósito do negócio, assim, foi muito vamos fazer e vamos indo, sabe? E foi, na coragem mesmo. Uma contingência. Então foi isso. Qual foi o maior desafio enfrentado durante esses anos e como vocês superaram? São muitos desafios, muitos, todo dia. Agora mesmo, antes de começar aqui, eu estava resolvendo um problema. Mas, assim, se eu tiver que falar de um grande desafio, que foi um momento, assim, que eu fiquei muito, eu não diria desacreditada, mas que dava aquele desespero, assim, de querer dormir e acordar depois de um ano com tudo resolvido. Que foi quando a nossa empresa quebrou. Foi um momento muito desafiador, porque além de lidar
com a questão financeira, a gente tinha que lidar muito com o nosso mental, com algo que a gente não tinha experiência nenhuma, né? Assim, a gente nunca tinha tido a experiência de quebrar, né, a empresa. E não é que... É muita coisa que está em jogo ali, né? Além das nossas próprias vidas, tem a vida de todos os funcionários, dos nossos clientes. A forma como a gente se colocava no mercado teve que mudar. Então, foi muita transformação de uma hora para outra. E assim, foi de uma hora para outra, mas demorou muito para passar. Sabe? Então, a gente ficou vivendo aquele caos ali durante pelo menos, sei lá, 1 ano de uma forma muito intensa e pelo menos uns 2 anos até a gente conseguir respirar, assim, sem ajuda de aparelhos. Então, para mim, esse foi o maior desafio, porque é isso, a gente teve que ter uma mentalidade muito forte para passar por aquilo sem desistir do nosso negócio. Esse momento realmente foi muito desafiador. E eu acredito que nele que a gente meio que começou realmente a entender o jogo do empreendedorismo. Então, de organizar processos, de pensar em modelo de negócio, de pensar em expansão. Mas eu diria que para mim não foi esse o maior desafio. Para mim o maior desafio é a cultura. E aí que começa, né, na sociedade. Então, o meu maior desafio, sem dúvidas nenhuma, é ter que lidar com culturas e visões completamente diferentes das minhas. E aí, principalmente, quando essa visão se expande, a primeira vez que eu venho para São Paulo e venho, né, tocar a empresa aqui, e depois quando eu acabo entrando no Class e tendo acesso a muita coisa que eu não tinha, e aí esse desafio se tornou maior. Eu acho que eu trouxe um evento que foi desafiador e você falou de uma coisa que ao longo dos dias, assim, da rotina que pesa, né? Que pesa pra mim. Acho que é isso. Já pensaram em desistir? O que fez vocês continuarem? A gente pensa todo dia. Já pensamos em desistir. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. E principalmente quando alguém tá passando por um problema, assim, muito sério, aí a pessoa fala, mas você nunca pensou em desistir? Porque eu tô pensando em desistir. E sim, a gente pensa em desistir toda vez que tem um problema. E é o natural, né? A gente vai pensar isso mesmo, porque quem quer? Só que aí tem 2 coisas que me fizeram não desistir. A primeira delas é o meu compromisso, assim, com as pessoas, né? E aí eu falo funcionário, cliente, sócios, então, e comigo mesma também, né? Então, isso foi uma coisa que não me fez desistir. E uma outra coisa também é que eu acredito muito que tudo que a gente passa, assim, tem um propósito. E nesse primeiro desafio, né, que eu falei da pergunta anterior, quando a nossa empresa passou por uma crise muito profunda, foi um momento que eu tive que me apegar muito na minha fé. Porque eu não tinha muito mais para onde correr, sabe? E assim, tô sendo 100% honesta nessa resposta. Eu não tinha mais opção. Ou eu acreditava numa coisa que eu não via, ou eu ia cair, assim, sei lá, talvez até numa depressão profunda mesmo naquele momento. Então, essa fé mesmo em algo que... fé é isso, né? É acreditar em algo que a gente não vê. Então, pra mim, era isso, assim. Eu não tinha certeza. Essa coisa de falar, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não tinha certeza. Mas eu precisei me agarrar nessa confiança
para sair do outro lado. Até porque eu não via muita... É aquela coisa assim, não tinha opção de desistir. Para mim era isso, eu não tinha opção de desistir. Então, essa visão naquilo que você não pode ver de fato foi o que até hoje me manteve. É engraçado e por isso que eu acho que, né, é importante ter um mastermind, ter pessoas pensando de formas diferentes. Porque eu tinha certeza que daria certo. Quando você fala, eu não tinha certeza, eu sempre tive, assim. O que não me fez não querer desistir várias vezes. Mas eu acho que o que não me fez desistir foi sempre essa visão a longo prazo que eu consigo ter de enxergar o depois, enxergar a calmaria, vamos dizer, quando a tempestade passar. E longe de ser uma otimista, como que o Ariano Suassuna fala? Que o chato é um bobo, o otimista é um bobo. O otimista é um bobo. E o pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu me considero uma realista bem esperançosa, porque... e aí, isso que você falou da fé é o que me mantém também, é o que mantém a minha esperança, porque Deus, ele nos leva no deserto, mas o deserto são lugares de passagem, não são lugares de morada. E tem uma outra coisa, enquanto você estava falando aí, eu fui pensando, né? Tem uma outra coisa também que nos ajuda muito, que é termos uma outra, né? E isso é uma coisa que eu falo todas as vezes. Eu sempre falo, até para as meninas do Mira Club, é uma coisa que eu repito sempre. Porque a gente teve muita coragem, a gente teve muita ação, mas em vários momentos que eu tava assim, não... Nossa, eu não consigo, tô cansada, não dá mais. Aí a Débora vinha e, não, vamos, tem esse outro lado aqui. E vice-versa, né? Sim. O contrário também. E eu acho, inclusive, que várias vezes, não sei, você pode falar por você também, várias vezes, quando você tá desanimada, e eu também tô, mas se você vem falar pra mim, eu me coloco numa posição de não, sabe? Não vamos desanimar nós duas aqui juntas, não. Então, às vezes, até isso, até o desânimo da outra faz com que, por exemplo, o desânimo da Débora faz com que eu tenha que me animar e ver o outro lado, sabe? Ver o lado bom. Então, para além desse negócio que a gente fala de mastermind, de pensar junto e tal, é esse apoio mesmo que é necessário, porque já é tão difícil, mesmo com outra pessoa. Não, e sociedade é igual um casamento, né? Então, assim, realmente a gente ser sócias e a gente se gostar e gostar da companhia uma da outra, porque imagina que chato. Tipo, a gente fica muito tempo juntas. A gente, quando eu morava em Belo Horizonte, a gente passava o dia inteiro juntas, os fins de semana juntos. Então, realmente, para além do mastermind, você encontrar uma pessoa... Eu acho que isso é até sorte, né? Isso eu acho que nem é mérito nosso. Mas é um pouco também, que a gente construiu também, né? A gente construiu, mas será... Mas, assim, Deus teve que juntar a gente lá nos 7 anos. Mas acho que isso, assim... a gente ter esse apoio uma da outra ajuda muito, porque a gente tem essas questões que são muito particulares, mas que se complementam, e a gente sabe dosar isso de uma forma que funcione. Então, acho que isso também é um ponto bem importante. Como vocês dividem seus papéis? O que cada uma carrega como força? Olha, a Dani é o cérebro. Então, se tivesse o Pink e o cérebro, ela é o cérebro. Ela é a pessoa que organiza, ela é a pessoa que estrutura, ela é a pessoa que, quando tá bagunçado, ela consegue enxergar
no meio do caos ali, essa organização. Então, ela traz essa estrutura, ela consegue trazer às vezes eu começo a viajar nos pensamentos, ela consegue trazer de volta a conversa eu não gosto de falar para a realidade, porque a realidade é a gente que constrói, mas meio que para a realidade, assim, vai. Então, ela é essa cabeça muito pensante, estruturadora, organizada, que precisa ter numa empresa. Precisa ter essa organização, essa estruturação, essa gestão de processos, das coisas funcionarem bem. Acho que você é essa pessoa, essa é a sua força. O que eu acho que você tem como uma força principal é como se você fosse você tem resposta para todas as perguntas. Então, você tem solução para todos os problemas. Eu nunca na vida vi alguém trazer um problema para a Débora que ela não tivesse uma solução. E não é que, eu vou pensar aqui numa solução, é na hora. Você tem a solução na hora. Por mais louca que possa parecer, a solução, ela tem. Então, isso para mim é a principal fortaleza, assim, a sua principal força é essa. De ter uma resposta, mais que uma resposta, mas uma solução para qualquer coisa. E aí, o que eu acho que a gente consegue justamente, né, ter esse mastermind e as coisas conseguem se encaixar, é que uma acaba sendo um complemento da outra. Uhum. Então, naquilo que eu tenho dificuldade, a Débora já tem mais facilidade e vice-versa. E aí, no final, a junção disso que dá muito certo. Uhum. Que é essa coisa porque, assim, na verdade, eu acho que começa com a ideia que vem da Débora. Então, com a solução que ela traz. E aí, depois, como que a gente vai executar isso? Então, como que a gente organiza isso? Aí já parte de mim, assim, ter essa organização que vai estruturar e poder colocar aquilo para funcionar. Então, acho que é isso. Verdade. Boa. O que vocês mais identificam que trava as empreendedoras que já começaram, mas não escalam? Ela, com certeza, é a pessoa. É mentalidade. Assim, acho que em 100% dos casos que a gente já viu, era a pessoa. Porque... E isso aconteceu com a gente, né? Tanto na primeira vez que você falou, né? 2014, quando a gente teve esse primeiro desafio de quebrar, a gente foi buscar nos melhorar, em primeiro lugar, para conseguir passar por aquele desafio, para conseguir escalar ou aumentar e expandir a nossa empresa. E é sempre assim, a empresa é do tamanho do dono. É 100% mentalidade mesmo, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas que têm uma ideia muito boa, que têm vontade que aquilo funcione, ela tem capacidade, então ela tem as competências necessárias, as habilidades necessárias, o conhecimento técnico para fazer aquilo, mas ela tem essa trava de mentalidade e, assim, eu não quero que pareça papo de coach, mas é porque é muito real, assim, para qualquer coisa você consegue ter técnica, então você consegue ter técnica de venda, você consegue ter ali uma ferramenta que te ajude a criar um modelo de negócio, você tem ali ferramentas, sistemas que te ajudam a lidar com a sua equipe, mas se você não consegue lidar com a forma que você se enxerga e enxerga o mundo, não tem o que faça você executar aquilo que você precisa. Uhum. Então, assim, em 100% dos casos, o problema é interno, assim, é a mentalidade. E aí uma coisa que a gente sempre fala, né, que estar em ambientes com outras pessoas, com outras visões de mundo, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, vai te ajudar a expandir a sua mente, a expandir
as suas referências. Por que você precisa aumentar as suas referências? Porque senão você vai ficar ali no mesmo lugar. Então, eu acho que... qual que é o primeiro passo para eu, então... Mudar a mentalidade. Mudar minha mentalidade e crescer, para que a minha empresa possa crescer. Então, andar com essas pessoas. Não necessariamente, às vezes, você não consegue hoje acessar um grupo, mas você pode começar a andar com aquelas pessoas, por exemplo, lendo um livro. Então, um livro, a Brené Brown, por exemplo, estudou mais de 20 anos sobre comportamento humano, sobre a vulnerabilidade, sobre a vergonha, sobre como as pessoas interagem entre si e como elas se protegem disso. E aí ela pegou 20 anos de estudo, colocou em 200 páginas, te vende por R$ 39,90 e você não lê. Aí não tem como te defender. Então, pensando no que pode ser feito, né, para trabalhar essa mentalidade. Eu concordo 100% que é se colocar em ambientes, né, em que as pessoas que já estão onde você quer chegar estão, fazer o que elas fazem também. Então, se aquela pessoa indicou o livro tal, leia o livro tal. Se aquela pessoa, sei lá, ela tem um comportamento X, tente também replicar isso. E óbvio que a gente não está falando aqui, né? E o óbvio precisa ser dito, para você ser uma cópia daquela pessoa, né? Você precisa trazer isso para sua realidade e também não sair aí repetindo tudo igual um papagaio. Tem que fazer sentido. Mas porque o sucesso, ele não tem uma receita, mas ele deixa rastros. O que a pessoa está fazendo? Quais as dicas, né? Quais os rastros que estão deixando? Exato, quais são os rastros, né, de sucesso? O que as pessoas, em geral, que têm sucesso fizeram e fazem? E tentar replicar isso. E aí, uma outra coisa também que eu acho importante porque a gente fala muito da mentalidade e fica parecendo que é essa questão do intelectual. Mas não é só isso, né? É a ação também, né? Como que eu ajo? Como que eu reajo perante o que me acontece? Então, ter esse cuidado também dessa autoobservação para se conhecer melhor, né? Então, assim, quando isso acontece comigo, qual é a minha reação? E depois pensar, como é que eu poderia ter feito diferente? Então, e uma ótima dica para isso que eu falo sempre para todo mundo também é meditação. Meditar, então, assim, uma dica prática é meditar. Ter esse momento de focar em você, no que você está sentindo, no que você está pensando e ter isso, assim, sabe? Deixar sua mente limpa. Eu acho que isso é bem importante também. O Flávio sempre fala pra gente, quem para pensar na vida, muda de vida. Então, para você pensar na sua vida 10 minutos por dia, que você vai mudar de vida. Porque no fundo a gente sabe, as respostas a gente já tem. Qual é o maior prejuízo da empreendedora que tenta fazer tudo sozinha? É isso que a gente acabou de falar, que ela não cresce, né? Que ela não, chega uma hora que ela bate a cabeça no teto, porque ela não vai conseguir mais crescer ou não na velocidade que o negócio precisa. Porque também você pode falar, eu vou fazer isso aqui sozinha, não preciso de vocês para isso. Mas será que o seu negócio aguenta? Será que o seu negócio daqui a 1 ano ele vai aguentar esperar você aprender a vender? Ou será que você precisa... E eu acho que tem até um outro lado disso também, do fazer sozinha, que é você não se colocar numa posição de servir também. Então, quando você vai... eu vou fazer tudo... Porque assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho melhor, executo melhor as coisas quando eu tô sozinha. Eu me concentro mais. Então, funciona melhor pra mim estar sozinha pra eu conseguir executar as coisas. Mas para pensar em estratégia, em crescimento, aí eu já não estou falando de execução, eu não consigo fazer isso sozinha.
eu preciso de ajuda e eu vejo que eu também posso servir melhor quando eu tô com outras pessoas. Então, eu acho que tem um pouco isso também, né? Eu consigo fazer tudo sozinha. Será que não tem um pouco de egoísmo aí também? Até presunção, né? Orgulho mesmo. Exato. E aí, geralmente, o que é a nossa fortaleza também é a nossa sombra, né? Então, que bom você ser uma pessoa independente, mas essa sua independência tem que ir até a linha que você não torna aquelas pessoas que poderiam ser suas colaboradoras como adversárias. Exato. Qual foi o momento que vocês sentiram que a Mira transforma vidas? Um momento específico, assim? Acho um que- evento? Não, mas acho que quando ela nasceu, que ela transformou a nossa vida, Primeiro a nossa vida, em verdade. primeiro lugar. Não, mas eu pensei em outras vidas. Você fala o seu, eu falo o meu, então. Cada um pode falar o seu, tá? Então, teve um momento específico, assim, que foi muito de concretizar mesmo tudo que a gente pensou lá no início, quando a gente participou da oficina do Núcleo da Cor. Ah, O Núcleo da Cor é um negócio de uma mentorada nossa que não existia quando ela entrou no Mira Club. Ela tinha essa ideia, acho que a gente já deve ter até contado essa história em algum momento, mas ela já tinha essa ideia. E aí ela veio falar com a gente sobre isso. Ela falou, mas é um negócio para daqui a 1, 2 anos, não é agora. A gente falou assim, não, é agora. Você vai colocar isso para rodar agora. Vamos lá, o que a gente vai precisar. A gente acreditou muito naquele sonho dela. Fez muito sentido pra gente também. Como negócio, mas principalmente porque a gente viu, assim, que os olhos dela brilhavam quando ela falava daquilo. Então, a gente não via sentido em deixar passar 2 anos para concretizar. sim. E aí, a gente ficou colocando pilha ali, ela colocou o negócio em prática e tal. E aí, a gente teve presente em uma das entregas dela. Que é uma oficina que ela faz, enfim. E aí, quando eu vi aquilo, porque aí eu não vi só ela, eu vi as pessoas que estavam sendo impactadas por aquilo. E aí eu falei assim, nossa, se talvez não fosse pelo Mira, teria acontecido, e é o que a gente sempre fala com as meninas, né? Não é que você não vai conseguir, mas que vai demorar muito mais e vai ser mais difícil. Então, se não fosse por ela estar ali com a gente, teria demorado mais e possivelmente teria sido muito mais difícil para ela e aquelas pessoas não estariam vivendo aquilo que elas estavam vivendo ali. Então, para mim, foi esse momento. Pra mim, eu acho que a primeira grande mudança que a Mira fez foi nas nossas vidas, porque, como a gente estava falando antes, a nossa outra empresa, né, há 16 anos, foi mais uma contingência. Então, a gente pegou aquilo ali e fez o melhor que a gente pôde fazer. Mas a Mira foi pensada, foi estruturada. E quando ela nasceu, e Mira etimologicamente vem de milagre também, quando ela nasceu, pelo menos em mim, renasceu uma nova, um novo desafio, uma nova paixão pelo fazer, um novo entusiasmo mesmo. E aí, né, já que nós estamos falando de etimologia, a palavra entusiasmo é Deus em nós. Então, parece que a missão que eu tenho como ser humano se alinhou à missão que Deus tinha para mim, e aí as coisas começaram a fluir. Porque mesmo no meio, né, de um caos que a gente vivia e vive, as coisas foram dando certo, a gente também teve o coração ensinável, né, de seguir o que os nossos mentores falaram. E eu acho que a primeira grande transformação foi na nossa vida. Aí foi bom que você falou de uma e eu falei de outra. Completou. Mais alguma Pronto? pergunta, Bia? Somente essas. Então, Gente, então é isso. Nossa, é isso de novo. Olha eu, não é isso. Calma.
Bom, então foram essas as perguntas. A Bia falou que não tem mais nenhuma. A gente fica muito feliz de poder compartilhar aqui a nossa visão das coisas. Eu acho que esses momentos também são muito bons para que vocês nos conheçam melhor a nossa história, a nossa percepção, né? Não só de negócio, mas da vida mesmo, de forma geral, porque eu acho que no final tudo se comunica, né? Tudo conversa. E vamos ver se a gente faz mais, né? Assim, eu gosto. Falem pra gente, comentem aqui embaixo se vocês gostam, mandem as perguntas, mandem na caixinha, mande aqui no YouTube também e compartilha com quem você acha que também vai se beneficiar desse conteúdo. Tchau, gente. Até a próxima.